Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, sessão 92. Tá bom? A sessão 92 aqui, ela só tem 2 versículos, ela é bem curtinha. Mas eu confesso que ao estudar esses 2 versículos, eu aprendi muita coisa, tá bom? Então nós vamos fazer o estudo aqui. Qual que é o contexto histórico dessa sessão aqui, né? No cabeçalho aqui nós temos algumas informações, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês. Essa revelação aqui foi recebida no dia 15 de março de 1833, tá bom? Nesse período aqui, a igreja também tinha uma ordem unida, como se fosse uma organização, tá bom? Para cuidar ali dos fundos da igreja, para cuidar da gráfica, para administrar e cuidar dos pobres e necessitados. Então tinha ali o que é chamado de firma unida, tá bom? Essa firma unida é diferente da lei da consagração para entrar em Sião. Para entrar em Sião, as pessoas tinham que viver a lei de Sião, que era a lei da consagração, tá bom? Agora, dentro de Sião, tinha também essa ordem unida que era composta ali dos principais líderes, tá bom? Para administrar os recursos da igreja, como eu falei, a gráfica e outros recursos que ela tinha, terrenos, propriedades, essas coisas, tá bom? Então eles faziam esse trabalho de administração. E havia pouco tempo, como nós estudamos, né, há alguns dias atrás, que Frederick G. Williams havia sido chamado para ser conselheiro de Joseph Smith, junto com Sid Higdon. E agora, então, essa revelação aqui, ela é diretamente para William, né? Como é que é o nome dele aqui? Deixa eu pegar de novo aqui. Frederick G. Williams, tá bom? Essa revelação é diretamente para ele, porém, se aplica a todos nós. No próprio versículo que nós vamos ler, vai falando ali sobre o que digo a um, digo a todos. Bom, como a gente não está participando nessa ordem unida ou na parte de administração desses recursos, e o que o Senhor diz a um, ele diz a outros, a todos, então é um princípio para nós aplicarmos na nossa vida, tá bom? Para aplicarmos para nós. Então, assim como o Frederick G. Williams, ele foi convidado, tá bom? Foi mais do que um convite, foi um mandamento, né? Para ele entrar na ordem unida. Assim também nós somos convidados a fazer convênio com o Senhor, e é um mandamento que nós possamos entrar no reino celestial. Devemos fazer todo o esforço que estiver ao nosso alcance para entrar no reino celestial. Então vou fazer uma associação aqui, e eu acredito que por isso eu gostei tanto desses 2 versículos. Fazer uma associação, assim como o Frederick G. Williams, ele foi convidado e entra para a ordem unida, nós também somos convidados a entrar no reino celestial. Então, nós vamos fazer esse tipo de aplicação aqui. Vamos aqui, então, para o versículo 1 de Doutrina e Convênios, sessão 92. Diz assim: em verdade, assim diz o Senhor, dou-te a ordem unida, organizada conforme mandamento previamente dado. Uma revelação e um mandamento com referência a meu servo Frederick G. Williams, de que o recebais na ordem, e que sigo, e o que digo a um, digo a todos, né? Conforme eu falei aqui. Então, o Senhor está aqui dizendo, né, a Frederick G. Williams, que ele deveria ser aceito na ordem unida. Mais que isso, né? Falou que deu a ele como um mandamento para que ele entrasse nessa ordem unida. Então, assim como Frederick G. Williams foi recebido oficialmente para entrar na ordem unida, nós também precisamos ser recebidos na ordem celestial, né? no reino celestial de nosso Deus. E isso acontece por meio dos convênios que nós fazemos com Deus, sendo batizado, recebendo o Espírito Santo, fazendo as demais ordenanças dentro do templo. Então, assim como ele entrou, nós também podemos entrar no reino celestial. Então, aqui Deus ele estabeleceu um padrão para todos. Então, quando ele fala aqui, o que digo a um, digo a todos, da mesma maneira, para entrar no reino celestial, o que ele diz a um, diz a todos. É um padrão. Todos precisam das ordenanças, né? Todos precisam aqui desse direcionamento aqui. É um padrão.
Agora, aqui, né, claro, agora no versículo 2 aqui, ele vai falar das condições, ou seja, você recebe essas bênçãos, mas o que você precisa fazer? Então, assim como o Frederick G. Williams, ele não foi chamado para entrar na Ordem Unida, para ficar parado, né, para ficar ali de boa, não, ele entrou para trabalhar. Né? Assim também nós entramos no reino de Deus, na igreja, para fazer o trabalho, para trabalhar em prol de outras pessoas e para a nossa própria salvação, tá bom? Lembrando sempre que é por meio da expiação de Jesus Cristo que nós somos salvos, mas esses versículos aqui, e eu vou trazer um versículo da Bíblia também, que fala de nós buscarmos com esforço o reino de Deus, tá bom? O reino dos céus. Então vamos lá. Doutrina e Convênio 92, versículo 2, que é o último versículo aqui, diz assim, ó. Também te digo, meu servo Frederick G. Williams, serás um membro ativo nessa ordem, e se fores fiel na obediência de todos os mandamentos anteriores, serás abençoado para sempre. Amém. Assim acaba a sessão de hoje aqui, né? Então, Frederick G. Williams, né? Ele não deveria ser apenas entrar na ordem, tá bom? Mas aqui falou dele ser ativo, né? Ele ser um membro ativo, ou seja, participativo na organização ali. Ele ia entrar e ia ajudar a administração. Isso aqui mostra também que ao longo do tempo o Senhor foi dando revelação. Esse que estava entrando para a Ordem Unida, a gente pode considerar que é uma ampliação de liderança. Está precisando de mais liderança, então é uma ampliação. De lá para cá, quantas lideranças foram formadas, né? Não no sentido de quantas pessoas, mas eu falo chamados mesmo, né? Depois tivemos a Sociedade do Socorro, presidente da Sociedade do Socorro, presidência do Coro de Elder, presidência dos rapazes, presidência das moças. Então foi ampliando o número de liderança, tá bom? Para ajudar no crescimento da igreja. Então aqui a gente tem que enxergar como uma amplidão daqueles que iriam servir, tá bom? No reino de Deus aqui. Então, Frederick G. Williams, então, ele deveria entrar na Ordem Unida, não para ser passivo, calmo ali, né? Mas para realmente aplicar-se, né? Participar, ajudar ali nas coisas que o Senhor pedisse, tá bom? Então, para nós, né, não basta nós só entrarmos no convênio, só sermos batizados, só entrarmos na igreja. Nós precisamos ser ativos, né? Esse que é o ponto aqui. Aliás, né, a palavra, não a palavra ativo, né, mas a gente já não se refere mais às pessoas que não estão indo na igreja como membros inativos, tá bom? A palavra que nós estamos usando agora é não participante, tá bom? Então tem os participantes e os não participantes, tá bom? Caiu em desuso essa palavra de inativo, tá bom? Aqui eu estou usando mas aí eu vou corrigindo aqui, né, porque eu estou fazendo uma aplicação, né? Então não basta entrar só nos convênios, né? Ser batizado, confirmado, receber as demais ordenanças do templo. E receber essas coisas e depois ficar inativo, ou seja, não está participando no reino, tá bom? Então nós devemos participar aqui. Então é preciso nós sermos fiéis e participantes no reino, tá bom? Ver o que necessita fazer e fazer, cumprir o nosso chamado. Você é um ministrador, fazer a administração, cuidar das famílias, cuidar das pessoas. Então esse é o papel, tá bom? Daqueles que querem entrar no reino celestial, que entraram no reino de Deus aqui na terra, na igreja, bom? Então assim como Frederick G. Williams, ele só teria bênção se fosse obediente a todos esses mandamentos, nós também só herdaremos a vida eterna se permanecermos fiéis, tá bom? E participantes no reino de Deus. Repare, né, que eu usei a palavra aqui, e Frederick G. Williams só permaneceria na Ordem Unida se ele guardasse todos os mandamentos. Mas na hora de nós entrarmos no reino do céu, eu troquei aqui, dizendo se nós permanecermos fiel, porque a gente não guarda todos os mandamentos, a gente quebra, né? Mas a gente não fica quebrado, a gente cai, mas levanta, tá bom? Então a gente não vai ser perfeito, a gente cai, quebra os mandamentos, mas a gente se levanta com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente se levanta.
Então, não é guardar todos os mandamentos, né? A gente continua se esforçando a guardar todos os mandamentos, sabendo que a gente não guarda, né? Um ou outro a gente acaba quebrando, mas o importante é ser fiel, permanecer no Evangelho, permanecer e se levantar, tá bom? Então, esse é um dos termos aqui para nós, né? O Senhor prometeu que será abençoado para sempre, isso no caso aqui de Frederick G. William, e secou promessas de vida eterna, né? Aqueles também, como nós, que guardam os convênios do Senhor. Entrar no céu exige mais do que um ingresso inicial, né? Ou seja, só ser batizado, como nós estamos falando, né? É perseverar na fidelidade em Deus. Os convênios são como um contrato de aliança, né? Então aqui temos um acordo com Deus, um convênio com Deus. Deus ele está prometendo essas bênçãos, mas essas bênçãos para nós de vida eterna, elas são condicionais à nossa fidelidade também. Então a importância. Vou fazer um resumo aqui, ó. Eu coloquei assim como Frederick G. Williams foi chamado, aceito e instruído a ser fiel na ordem unida, nós também somos chamados, aceitos e instruídos nos convênios do Evangelho. Nós também somos instruídos no que nós devemos fazer. Somos treinados pelo Senhor, pela liderança, a obedecermos os mandamentos de Deus e muitas outras coisas, né? Como agir no reino de Deus aqui. Finalizando a nossa mensagem, eu peguei uma escritura apenas aqui no Novo Testamento, em Mateus capítulo 11, o versículo 12, tá bom? Então vamos ler esse versículo, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e os violentos se apoderam dele. Aqui quem está falando é o próprio Jesus Cristo. E ele diz, né? Desde aqueles dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. E os violentos se apoderam dele. Se apoderam do quê? Do reino dos céus. Tá bom? Agora vamos entender esse versículo aqui, porque essa palavra, né, ela tá bem forte aqui. A tradução tá correta mesmo, né? Eu dei uma olhada aqui. Mas a palavra violento aqui, ela não significa agressividade contra Deus. Ninguém consegue tirar uma queda de braço com Deus, né? Não tem nem como, tá bom? Então, essa agressividade não é contra Deus, tá bom? Aqui, essa palavra agressividade, a gente pode trocar ela aqui por empenho, por esforço, tá bom? Então, o Senhor está falando aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, a palavra violência, aqui ela tem não significa agressividade contra Deus, como nós estamos falando. Significa esforço intenso, determinação, empenho vigoroso. Então, Jesus está ensinando que entrar no reino do céu não é algo passivo, calmo, né? Ela exige empenho, renúncia, coragem e perseverança. Então, para entrar no reino de Deus, quando diz que é com violência, é que é com esforço. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem se esforçar, sem colocar uma entrega de si mesmo, né? O Senhor quer nós sobre o altar. Nós somos a oferta, um coração quebrantado e um espírito contrito. Então, nós somos essa oferta. Ninguém vai entrar no reino de Deus passivamente, é com esforço. A gente tem que se esforçar para alcançar o reino. Então, aqui diz, né, os violentos, então aqui ele falou que os violentos se apoderam dele, né? Quem são os violentos? Os violentos são aqueles que lutam contra o pecado, vencem as tentações e esforçam-se de todo o coração para entrar no reino. Esses são os violentos aqui, né? Então, assim como Frederick G. Williams, ele não foi apenas recebido na ordem unida e ser chamado para ser passivo, né, calmo ali, não. Ele foi chamado para ser ativo, participante no reino e fiel. Nós também precisamos estar na mesma condição de entrar no reino dos céus e sermos ativos, sermos participativos, com vigor, conquistar a coroa, como o apóstolo Paulo fala também, tá bom? Então, o reino do céu não é apenas para os indiferentes, né? O reino do céu não é para os indiferentes, aquele que, tanto faz, né? Não, é para aqueles que se esforçam, né, para alcançar ali. Finalizando aqui, ó, ser violento, o que significa ser violento, então, espiritualmente?
que significaria? Significaria orar mesmo quando estamos cansados. Ser violento, né, espiritualmente aqui, significa também vencer as inclinações do mal, né, sobrepujar, né, negar a si mesmo e se voltar-se para Deus. Ser violento, né, espiritualmente aqui, para nós, significaria persistir no caminho da fé, mesmo diante de críticas e dificuldades. Servir ativamente, não apenas pertencer à igreja, pertencer ao reino, mas servir ativamente. Então, por isso que eu gostei bastante dessa mensagem, fazendo essa analogia entre as duas coisas aqui. Então, o reino do céu não é conquistado por acaso, né? Não é por acaso que ele vem para nós e é conquistado. Ele é alcançado por aqueles que se levantam todos os dias decidindo seguir a Cristo, ainda que custe esforço, sacrifício, disciplina espiritual. Assim como Frederick G. William foi chamado para ser ativo, ou seja, participante na Ordem Unida, nós também somos chamados a sermos ativos, ou seja, participantes para entrar no descanso do Senhor. É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.